Então, muito boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um programa Pontos de Encontro. Nós hoje vamos abordar, dentro de um dos nossos pilares, que é da cidadania e dos direitos humanos, vamos abordar o tema do Estado Providência. Para esse efeito, convidamos hoje a nossa convidada, Teresa Janela Pinto. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Teresa Janela Pinto é doutorada em Política Social e licenciada em Psicologia. É professora auxiliar convidada no ISCSP da Universidade de Lisboa, onde leciona em curso de pós-graduação e na licenciatura em Política Social, Sociologia e Serviço Social. É coordenadora adjunta do Observatório da Deficiência e dos Direitos Humanos e membro do Comitê Ético e Científico da Fundação Internacional de Investigação Aplicada à Deficiência. Mais uma vez, bem-vinda e muito obrigado. Obrigada eu pelo convite. Nós, muitas vezes fala-se do que é o Estado de Providência e as pessoas têm uma visão, às vezes, assim, um bocado ao lado do que é o Estado de Providência, então vamos tentar hoje tentar dissecar um bocadinho mais esta questão e como é que podemos definir o Estado de Providência, quais foram os seus marcos históricos mais significativos que nos trouxeram até aqui. Então, para começar, é uma pergunta difícil, precisamente porque não só o Estado de Providência foi tendo também as suas mutações e evoluções ao longo do tempo, mas se tivéssemos de começar numa versão mais simples das suas origens, é esta ideia de que o Estado, de alguma forma, seja sozinho, seja em articulação com outras instituições, com o mercado, o setor privado, a família também enquanto elemento âncora com o setor privado sem fins lucrativos, asseguram um mínimo de proteção social para todos os cidadãos. Na sua base, numa lógica de seguro social, dentro desta ideia de uma mutualização de riscos através de seguros sociais, que em alguns casos, na base do modelo, por exemplo, que foi introduzido pelo chanceler Bismarck na Alemanha, aquela ideia de um seguro obrigatório para que qualquer um de nós, ao longo da sua vida, se tiver uma eventualidade de desemprego, de doença, no processo de envelhecimento, quando deixar de ter capacidade de trabalho, ou na parentalidade, ou em múltiplos outros riscos, possa na mesma não cair numa situação de desproteção social, continuar a ter aqui um mínimo de bem-estar social. Mas é que esta visão de, por um lado, a tal cobertura de riscos sociais, mas depois também, cada vez mais, esta ideia de acesso a condições de vida mínimas e dignas. E é aqui que, de facto, as coisas vão ampliando e transformando ao longo do tempo. E nós temos uma noção de que o Estado de Providência, que não estou a dizer que o seu início era, mas quer dizer, começa a ser mais visível no tempo do marcelismo, mas é depois, sobretudo, com o pós-25 de Abril que ele se vem verdadeiramente consolidar, não é? Sim, sem dúvida. Aliás, ele vai buscar os seus alicerces e as suas bases ainda mais para trás. Claro. No fundo, é a tal ideia do seguro social, da mutualização de riscos, no fundo, como base de um contrato social entre cidadãos e o Estado, em que, no fundo, como contrapartida das nossas contribuições, temos acesso a mínimos de proteção social, começa a estabelecer-se, isto a nível internacional, e depois se calhar já chega a Portugal, ainda em finais do século XIX, e depois, mas depois vai ter uma expansão muito grande no período do pós-guerra. Em Portugal, de facto, já havia um início, mas muito incipiente, muito seletivo, Claro. muito elitista, ainda durante o período do Estado Novo. Seja em termos da cobertura, quem é que tem acesso a esta cobertura? Essencialmente trabalhadores do setor de serviços, trabalhadores, funcionários públicos, mas com uma cobertura muito restritiva e com um sistema muito fragmentado. E essa certa fragilidade estrutural, nós costumamos dizer que a emergência do Estado Social em Portugal surge muito a contraciclo com o resto da Europa. Claro. Ou seja, se nós podemos dizer que em vários países europeus o período dourado do Estado Social estabelece a partir do pós-guerra, também muito alimentado por esta ideia da grande necessidade de investimento, também para
alimentar o esforço de reconstrução do pós-guerra, o desenvolvimento e muito também, obviamente, financiado por esse potencial de crescimento que se faz em vários países e que depois, com as suas nuances, não é? Ou seja, com diferentes lógicas, também poderíamos falar no centro da Europa, no norte da Europa, países liberais e por aí fora, mas de facto, como referia, em Portugal isto surge mais tarde e surge num momento em que de facto a tendência internacional até já vai no sentido de uma racionalização e até de alguma introdução de lógicas de seletividade no sistema, também muito aqui apoiadas por aquilo que vai ser uma grande crise financeira internacional, os choques de petróleo dos anos 70, 80, e é depois, obviamente, também com as lideranças de Thatcher no Reino Unido e do Reagan nos Estados Unidos. Ou seja, começa a mudar o discurso numa altura em que Portugal, de facto, tem de apostar e tem de apostar em grande naquilo que é a compensação deste atraso estrutural. Exatamente. E se o marcelismo já tinha permitido introduzir algumas alterações, a criação do SAMS, por exemplo, começar com algumas coisas a esse nível, alargamento da cobertura a alguns grupos, apesar de tudo, manteve sempre essa lógica muito fragmentada. A seguir ao 25 de Abril, então, dá-se verdadeiramente a expansão do Estado de Providência. A revolução em vários elementos e, sobretudo, em algumas das suas bases que nós hoje identificamos e que são absolutamente fundamentais. Logo em 75, a questão da criação de um subsídio de desemprego, que hoje nos parece absolutamente elementar, mas esta ideia de que nenhum de nós está isento ou isenta de uma situação também de perda de emprego e poder ter essa proteção. E depois, obviamente, 79, com a criação do Sistema Nacional de Saúde, que é um marco fundamental, não apenas para um país, independentemente daquilo que se queira, mas de um ponto de vista desta aposta no capital humano. O capital humano passa muito pelo acesso à saúde e à educação. E que nos permitiu, não quero dizer que assim um disparate em termos de números, mas creio que uma redução da taxa de mortalidade na ordem dos 95%. Ou seja, é uma coisa estrondosa. Somos um caso de sucesso absolutamente estrondosa em termos daquilo que nós vamos ver de indicadores do que nós tínhamos num Portugal nos 50, 60 e daquilo que temos a seguir. E educação. Ou seja, esta ideia de que de um sistema de educação que não seja um privilégio, mas que seja efetivamente uma base indispensável de um país desenvolvido e que aposte também aqui em termos de capital humano, como referia. Claro. Nós temos um percurso já de algum modo longo, mas continuamos ainda, há ainda algumas discrepâncias em termos de o nosso modelo e os modelos europeus, como é que olha para a situação em que nós, no estado atual em que estamos e quais são, neste momento, um bocado essas tendências? Então, no fundo, elas vão beber um bocadinho a essas fragilidades estruturais que já vêm de trás. E às vezes, para olhar para elas, é útil. Isto é sempre útil, às vezes, ter um pouco de memória histórica ou de contexto para percebermos de onde vimos e depois, naturalmente, obviamente, contextualizar. Quer dizer, não podemos falar sempre com base no passado, também poder perceber alguns dos desafios atuais. Se calhar começando por aquele ponto de onde vimos, depois para vir um bocadinho para os desafios atuais, eu há pouco referia a tal ideia de, quer dizer, ao longo destas décadas, do tal período, há quem chama o período dourado dos estados de bem-estar, que se vai desenvolvendo no pós-guerra até os anos 80 e depois um bocadinho as suas tendências que vão surgindo. Entretanto, quer dizer, obviamente com características muito diferentes em cada regime e com consequências diferentes em termos depois da sua capacidade de criação de políticas mais igualitárias, efeitos de redistribuição social, de compensação de desigualdades. Obviamente, aí olhando sempre nós para o modelo nórdico social-democrática, no sentido do modelo nórdico, que é mais baseado numa lógica de cidadania, mais universalista, como o modelo mais redistributivo. E que permite, de facto, essa lógica mais assente numa dinâmica de cidadania. O regime do centro da Europa, mais naquela lógica contributiva, e o regime liberal. O sul de Portugal, como outros países do sul da Europa, de facto, chega a este campeonato tarde.
Claro. E ao chegar tarde tem de fazer um forte investimento de compensação para tentar percorrer este percurso, que depois tem várias consequências. Para começar, tem um sistema que não teve o tempo de maturação que os outros tiveram, ou seja, a capacidade que outros países, nomeadamente os países nórdicos, tiveram de, ao longo de décadas, amadurecerem os mecanismos de diálogo social, Claro. de fazer compreender, criar mesmo esta ideia de um modelo social como um ponto fundamental também de legitimidade e de identidade até nacional. No nosso caso, surge muito associada a esta ideia de Abril, mas não com uma base Obviamente. tão partilhada. Eu, aliás, vou dizer, eu pronto, tive a sorte de viajar ainda cedo, até inclusive antes do 25 de Abril, e de reparar precisamente nessas diferenças na forma como como os europeus do norte, como nós chamámos na altura, os europeus, porque nós estávamos fora ainda A ideia da Europa é aquilo que acontece do outro era lado. algo que Sim. nós íamos à Europa na altura, e que a própria maneira de estar, eu vou-lhe dizer um caso, eu tinha um amigo que em casa dele havia um outro amigo dele. Isto para nós na altura era impensável, mas ele era um canalizador. Pronto, vinha um jantar, tinha o mesmo estatuto de pessoas licenciadas. Pronto, eu achava isso fascinante. Como é que era possível? Porque nós cá em Portugal, elitistas, nunca pensaríamos ter o canalizador, o amigo que tinha uma empresa. Na altura ele até não era um simples canalizador, tinha um negócio mas era tudo assim, para todos os efeitos, ele era o canalizador. Portanto, era diferente a forma como a comunidade se relacionava uns com os outros. E nós ainda estamos muito no pedantismo de o senhor doutor, o senhor dos guedes. Era muito. Eu senti isso, um choque cultural, como um choque cultural na altura. Exato. Isto falamos de 70 e mesmo já ainda nos anos 80, era verdadeiramente uma diferença que se sentia na Europa, no norte da Europa, e que realmente aquilo que estava a dizer. Entramos tarde nesse processo e ainda estamos um bocado a aprender hoje em dia a vivermos como uma comunidade que ainda ainda há muito para andar nesse caminho. Absolutamente, absolutamente. Seja nessa lógica de que, aliás, se calhar poderemos depois falar sobre isso, mas um elemento fundamental para que esta ideia, há pouco falava de que o estado de providência, esta cobertura de riscos, o acesso a mínimos sociais, mas na verdade nós também podemos pensar no estado de providência de outra forma, quase como um contrato social implícito. Claro. Esta ideia que nos une a todos em torno de ideias de coesão social, de justiça social e de promoção de patamares mínimos de qualidade de vida. Se nós fazemos isto com recortes muito assimétricos, em termos depois do estatuto, em termos daquilo que são os direitos e privilégios de cada grupo, naturalmente também há uma tendência sempre para mais tarde alimentar novamente um discurso em que esta ideia dos recursos e da alocação de meios vai ser sempre vista numa lógica competitiva, ou seja, se este grupo recebe, se determinado elemento vai ter uma política que o favorece, como é que eu poderei vir a ser prejudicado? Claro. E de facto é aí que os alicerces de cidadania também são muito importantes para a tal ideia de um contrato social coletivo. Agora, no nosso caso, e retomando um bocadinho aquilo que nós falávamos sobre as tais fragilidades e fragmentação, na verdade, aquilo que nós tivemos é um sistema que não só se estrutura e consolida e alarga mais tarde, e o alargamento é vital, ou seja, a cobertura de cada vez mais gente, com novos grupos, com novos riscos cobertos, com outros pilares, as questões da habitação, ou outras que ainda estão como imperfeitas, mas que também podem ser importantes, mas depois também um pouco esta ideia de que manteve-se desde o início também alguma inconsistência
não sei se é a palavra certa, mas entre as bases, até os próprios pressupostos do modelo. Ou seja, por um lado, aquilo que é a nossa segurança social foi construída na sua base num sistema de lógica mais bismarckiana, que era aquilo que eu dizia há pouco, ou seja, Claro. esta ideia de que eu vou contribuindo ao longo da vida em função também da minha carreira contributiva, da minha ocupação profissional, que me pode permitir descontar mais ou menos e que os benefícios também dependem de tudo isto. Depois temos outros elementos, como o Sistema Nacional de Saúde, que são de base eminentemente universalista. Claro. Ou seja, isto cria, por um lado, esta expectativa de algum universalismo, mas, por outro lado, também, às vezes, algumas inconstâncias e também uma outra dimensão que é importante para compreendermos depois alguns dos desafios presentes, se calhar, trazendo também um pouco isso, que é... depois mesmo, por exemplo, na questão da cobertura de serviço e noutras dimensões, ela vai-se fazendo muito na base daquilo que já existia. Ou seja, não é pensada de raiz de como é que vamos construir, vai construir em cima do que está. E muitas vezes numa lógica mais de subsidiariedade, como nós dizemos, ou seja, esta ideia de que o Estado, de certa forma, vai delegar noutros níveis e noutros atores a responsabilidade mais direta de execução da política. Por exemplo, se quisermos pensar, a ideia de que muitos dos nossos instituições e serviços na área do apoio a idosos, na área do apoio a crianças, creches, etc., IPS, muitas vezes são criadas por estruturas, neste caso, muitas delas que se vão seguir àquilo que já eram organizações, muitas delas até de base religiosa, e atualmente até novas que vão surgindo, mas com as nossas instituições particulares de solidariedade social, mas que no fundo têm muitas assimetrias territoriais. Era aí que eu queria chegar. Ou seja, assimetrias regionais e territoriais que também, mais uma vez, também não favorecem a tal ideia de que todos estamos cobertos de igual modo por esta proteção social. Bom, e nós neste momento também temos, no lado do desenvolvimento económico, nós hoje em dia temos esta questão do crescimento, mas o crescimento, depois não há uma distribuição equitativa. Portanto, o crescimento muitas vezes implica empobrecimento. Para muitos está neste... Essa é uma situação em que nós estamos a verificar. Hoje em dia a economia cresce, mas há muitas mais pessoas a empobrecerem do que... E uma minoria verdadeiramente a beneficiar do crescimento da economia. Isto seja a nível global, seja a nível nacional. E, portanto, este é também um grande desafio para o Estado de Previdência que tenha ter capacidade. Portanto, isso era também uma questão de quais são os principais fatores a termos agora em conta nesta nova reconfiguração do Estado de Previdência. E é uma excelente pergunta e, mais uma vez, é uma pergunta difícil. Porque é daquelas que, de facto, ainda andamos a tentar lidar com ela. Ainda estávamos a lidar com alguns dos desafios anteriores e agora já temos desafios tremendos com as questões da inteligência artificial e muitos outros. Indo por fases, começando por aqueles que eu lhe dizia que já estávamos a lidar com eles desde o início, que é perceber que boa parte do sistema, da forma como ele se foi estruturando, foi muito na lógica das sociedades industriais. O que é que caracteriza as sociedades industriais? Entre outras coisas, mão de obra intensiva. Mão de obra intensiva, ou seja, esta ideia de nós temos um modelo que se centra sobretudo na taxação sobre o trabalho, dentro de uma lógica em que nós vamos, no fundo, contribuindo para o sistema, quando é esta a base essencial também de crescimento económico. Ora bem, as coisas vêm-se alterando muito de forma progressiva. Em várias dimensões. Quer dizer, não só o trabalho se tem alterado profundamente de uma sociedade pós-industrial, depois para uma sociedade de serviços, que já não tem, e o que nós temos depois também é a transferência de boa parte dessa industrialização e dessa mão de obra mais intensiva para outros contextos, outras regiões a nível mundial, porque quando me referia, estas questões colocam-se a nível global e a nível nacional. Ou seja, já temos aqui
efeitos diretos sobre o trabalho. Depois, ainda para mais, naquilo que é a transição para uma sociedade de informação e, atualmente, também as questões e os desafios que já vínhamos sentindo com as questões da automação, ou seja, no fundo, robotização, tudo isso. tudo o que tem a ver com ganhos de produtividade, e compreende-se do ponto de vista das empresas, que é Claro. essa a sua lógica, ganhos de produtividade que se obtém através de algoritmos, de robôs, de todo o tipo de otimização de processos e, agora, ainda de uma forma muitíssimo mais exponencial, diria, provavelmente, Sim. com as questões da inteligência artificial. Mas isto quando joga esta questão de fundo, será que devemos continuar a basear boa parte do financiamento do sistema sobre as contribuições do trabalho? Será que não há aqui um peso excessivo dessas contribuições do trabalho sobre outro tipo de fontes de lucro? Porque Começa por aí. uma ameaça que nós ouvimos sempre ou seja no Parlamento, seja nos meios de comunicação, é sobre a sustentabilidade do sistema, não é? Portanto, essa é uma questão que se coloca a cada instante. Nós ouvimos, está garantido até daqui 2070. a 2060. Mas pronto, é uma incerteza quase absoluta. Claro. Ninguém põe as mãos no fogo de que isso seja uma informação verídica e confirmada e absoluta. E como em tudo nestas coisas, devemos evitar tanto um otimismo negligente de simplesmente não pensar no assunto e não olhar, Claro. como também uma perspectiva muito catastrofista, às tantas Claro. não pensar, quase como se fosse uma inevitabilidade. Quer dizer, já tivemos muitas profecias sobre o fim do Estado Social, sobre o fim do sistema de previdência, sobre a inevitabilidade da fragmentação, e isto também não ajuda àquilo que é a própria base do sistema, que é a tal confiança que nós temos de ter, de que novas gerações sabem que vão contribuir, mas que depois têm uma expectativa de conseguir beneficiar do sistema, e isto permite, por sua vez, a quem já contribuiu ver reconhecidas as suas aspirações legítimas, com base neste tal contrato implícito que eu falava, de que falava há pouco. Agora, isto implica, de facto, começar com alguma imaginação. Isto é quase aquela imaginação sociológica de pensarmos um bocadinho na nossa posição enquanto indivíduos, no nosso contexto social e num processo histórico. Pensar um bocadinho nestas questões. Eu há pouco falava, por exemplo, a questão da automação. Mas figuras insuspeitas, como até o Bill Gates ou entidades internacionais, entidades financeiras internacionais, abrem um diálogo também sobre a possibilidade de nós pensarmos em sistemas de taxação que não são fáceis. Atenção, tudo isto é difícil de implementar. Estamos todos um bocadinho a navegar novas realidades. Implica que também não se podem cavar linhas de trincheira de dizer que há coisas sobre as quais não vamos falar. De que o que é taxação sobre o capital, aumentar impostos sobre grandes fortunas, não se pode falar, ou sobre impostos sobre combustíveis poluentes para financiar formas de transição ecológica. Quer dizer, temos de falar sobre tudo isto. Depois, naturalmente, isto é a partir do diálogo que nós vamos tendo em torno de o que é que já foi pensado e experimentado, como é que diferentes entidades, e aqui é muitíssimo interessante, ir pegar no que, lá está, como eu dizia, estes atores insuspeitos de serem também muito radicais, às vezes também vão propondo, e podemos, acima de tudo, também discutir um pouco esta dinâmica. Porque, por exemplo, há pouco falávamos do ponto de vista económico da tal transição para a automação, mas é mais do que isto. Temos também esta expansão progressiva de formas de trabalho precárias, aquilo que nós chamamos um bocadinho, utilizando o termo em inglês, a gig economy, ou seja, esta ideia de que tem a plataforma, mas depois já não sabemos muito. Há uma hesitação em classificar aquilo como trabalho, mas depois isto também implica que, de um ponto de vista, seja do financiamento do sistema, seja da proteção dos próprios trabalhadores, isto cria enormes setores de precariedade. E, acima de tudo, mais uma vez, vai erudindo um bocadinho aquela base de que falávamos há pouco de confiança no sistema, ou seja, não se querer. Exatamente. Das suas palavras estou a pensar, portanto, estamos
obrigatoriamente num exercício de inteligência. A humanidade Totalmente. vai ter que pensar bem, porque as coisas não podem ser resolvidas numa base do imediatismo daquilo que está nestes ciclos dos 4 anos e ou Quando agora, temos 4 anos. agora dos 2 ou do 1 ano. Exato. Tem que ser um exercício verdadeiramente de inteligência e de reconquista da humanidade, da própria humanidade, de nós olharmos uns para os outros como seres humanos e não como esta sociedade que está sempre a morder na cauda uns dos outros. E, portanto, é verdadeiramente esse é um passo que vai ser preciso ser dado, que é preciso ser dado, mas que é preciso muita boa liderança, não é? Que às vezes é uma coisa que falta. Não é? É preciso muita coisa, mas começa por aí, diria eu, e não só. Ou seja, creio que todos nós, a partir do nosso ponto de referência, que obviamente será diferente, quer dizer, todas as partes interessadas têm um papel a desempenhar. E os líderes políticos têm um papel, os outros protagonistas políticos, os outros decisores, sociedade civil, os cidadãos também, no sentido da pressão que exercem para trazer esta discussão à tona. Claro. Mas subscrevo inteiramente a preocupação que trazia sobre a questão do diálogo. Aliás, é uma coisa que às vezes me surge em conversas com estudantes, e é normal, então as novas gerações que vivem neste contexto de quase uma ansiedade permanente, uma ansiedade ontológica. O que é que me vai acontecer amanhã? Claro. São as crises climáticas, é a questão do trabalho, é a questão da segurança social, e quase que isto pode provocar a tal paralisia que é, ou outras tendências, como vamos vendo, desinvestimento e tudo mais. Mas uma destas estudantes perguntava-me aqui assim há uns tempos, mas porquê é que não estamos a falar disto? Porquê que se já temos algumas pistas em termos dos desafios ou em termos de caminhos, porquê que não há um debate mais transparente e mais alargado em torno destas questões? E de facto o caminho também terá de se fazer por aí. Claro que, como referia, é muito difícil. E não é apenas em Portugal. Portugal tradicionalmente não tem tanto caminho de diálogo social como tem outros países como no Norte da Europa, e interpartidário e de negociação entre várias forças políticas no horizonte de longo prazo. Mas pior ainda, o contexto atual é avesso a isso, ou seja... E também intergeracional. Também não há esta... Portanto, porque essa é uma questão que é crucial. O diálogo intergeracional parece-me que está interrompido. Não sei qual é a sua sensibilidade nessa matéria, mas eu não vejo uma grande... Não é muito visível ou muito aparente um grande diálogo intergeracional. Há mais um egoísmo intergeracional do que um diálogo, não é? Porque esse diálogo e as condições para esse diálogo, e um diálogo positivo, construtivo, que não seja feito em torno de como tem sido feito e como continua a ser feito atualmente, muito em torno de quem ganha, quem perde. Claro. E se determinado grupo, isto com muitas linhas de corte, são linhas geracionais, sim, como falava, de que de certa forma para jovens eu estou a contribuir para uma coisa da qual não beneficio, ou para quem está a achar que os jovens são todos egoístas porque não querem contribuir para o sistema, ou porque não perspectivam o futuro. Mas é muito mais do que isto. São linhas de classe, são linhas entre trabalhadores mais precários, menos precários, e discursos atualmente também muito feitos em torno daquilo que nós às vezes também falamos como nacionalismo de bem-estar. Esta ideia que, no fundo, quem são os cidadãos que merecem fazer parte deste Estado social e dele beneficiar. Exatamente. E discurso um pouco mais... Esta questão da imigração, que são invasores e beneficiários do bem-estar social. E pronto, pegar no pretexto do Estado social e das suas fragilidades, que têm de ser discutidas e que têm de ser trazidas para a mesa, mas eleger determinados grupos como os responsáveis por estas dificuldades, sem olhar para o sistema, e muito daquilo que falávamos há pouco tem a ver, efetivamente, quem é que mais lucra, e o facto de, embora, e é importante obviamente reconhecê-los, estejamos globalmente a viver muito melhor do que vivíamos há algumas décadas atrás,
mas também vemos desigualdades muitíssimo mais acentuadas. Claro. E neste sentido, é a tal percepção de que as pessoas sentem que estão a perder em estatuto ou em qualidade de vida tem de ser discutida, Claro. tem de ser trazida para a mesa. Claro. Agora, esse diálogo tem de ser enquadrado. E era aí, pegando um bocadinho nessa questão de não está a acontecer porque também não está a ser trazido. Ele tem de começar, e aí diria também, a um nível partidário mais alargado, porque Claro. obviamente não é a pensar, obviamente não ajuda a ter eleições a cada ano, para isso, Sim, não. mas não é a pensar num horizonte a 1 ano ou sequer a 4 anos e em ganhos de curto prazo que nós conseguimos fazer as Claro. reformas de que o país precisa, ou, menos ainda, imaginar coisas que ainda não foram feitas e que têm de ser feitas. Claro. Isto implica muito bom senso e muita capacidade de diálogo que infelizmente não é, como referia, a tendência atual mesmo em termos internacionais. Sim, Em que temos pontos de clivagem. Há, no entanto, mecanismos para o fazer. Seja através de um alargamento e ainda maturação maior dos mecanismos de diálogo social entre empresas e trabalhadores, entre organizações da sociedade civil e de uma forma muito mais alargada, não apenas naqueles que já faziam parte, mas tornar isto mais claro para os cidadãos. Para que é que isto serve? Porque é que isto é importante? Não é apenas para fixar o que é o salário mínimo. Claro, claro. Há muito mais potencial para nós fazermos uso destes instrumentos de diálogo, dizendo, ok, temos desafios, queremos ouvir e fazer. E depois, até com a própria população em geral. E aqui, quer dizer, poderíamos ser mais ambiciosos e imaginativos nas nossas lógicas participativas Claro. Isso tem a ver com o desenvolvimento comunitário, com o estabelecimento de laços mais sólidos nas comunidades que vivemos um bocado cada um para o seu lado e é a exceção as pessoas que participam nos movimentos na comunidade, nos associativismos, e é tudo um bocado fora da caixa, porque o normal é estar fora e não ligar nenhuma ao que está a acontecer à nossa volta. As pessoas que não sabem quem são os vizinhos do prédio, não conhecem, não conhecem as pessoas que vivem na mesma rua, e, portanto, esse distanciamento traz todo este, eu chamar-lhe primitivismo, porque nós realmente, o tal salto ou o tal exercício de inteligência implica sairmos dessa fase e mudarmos para uma fase mais avançada no nosso desenvolvimento. mais participada, mais refletida. Portanto, há aqui uma questão que tem muito a ver com o conhecimento e com a educação e com a ciência, e é um bocado qual é o papel também de tudo isto. No meio de tudo isto. Sim. A própria escola, o que pode fazer e que não está ainda a fazer, é todo um processo que esta história da cidadania, portanto, é todo um processo que tem que ser reforçado, não é? Tudo é vital para contribuir e como falava e com toda a razão, por um lado, esta ideia da coesão. A coesão não se tece primeiro numa entidade muito abstrata, a pensar a nível da Europa, ou a nível do mundo como um todo, claro, ou a nível nacional, sequer. Às vezes começa nesta lógica muito local e isto também permite começar a desfazer parte da tal desconfiança, polarização, claro, clivagem que vai acontecendo. Ou seja, as pessoas têm as suas insatisfações ou preocupações, às vezes também muita impercepção daquilo que acontece mais do que num conhecimento dos factos, e entre a ciência e a educação. Serve-nos também para permitir desmistificar algumas ideias e poder trabalhar tudo isto, mas também nos serve justamente para criar os alicerces. Os alicerces de pensar o que é isto da polis e do coletivo e de pensar as coisas. E não tem nada a ver, mas lembrava mais tantas dos meus sobrinhos que cresceram nos Estados Unidos, e eu lembro-me de
eram muito pequenininhos e com pouca idade já faziam exercícios em que com bolachas tinham de discutir e votar e trabalhar as questões dos processos eleitorais e da democracia e quem ganha e quem perde e Exato. tentar persuadir. Quer dizer, hoje em dia poderíamos dizer que a situação nos Estados Unidos não está propriamente de feição de Exato. um ponto de vista do diálogo, mas apenas para dizer que é possível trabalhar esta consciência de cidadania Claro, desde muito cedo. E diria mesmo trabalhar a tal noção do tal contrato social desde muito cedo. claro. Compreender, isto é. Quem trabalha muito depois estas questões é mais a microeconomia e todos esses setores, aquelas ideias dos dilemas do que é que acontece se eu guardar tudo para mim e que depois às tantas qual é o efeito sobre o coletivo. Ou seja, não funciona. Pois, Mas é difícil. Para nós, às vezes, é difícil adiar um ganho imediato em função de uma coisa que nos parece ainda abstrata. claro. E é mais fácil trabalhar isto na comunidade e nestas coisas do que em geral. E depois, educação e ciência, não apenas, eu diria também a saúde e aquilo que tem a ver com condições básicas de vida, como patamares essenciais de uma economia de conhecimento e capaz também de fazer face a estes novos desafios de financiamento do Estado Social, de preparação também para a transição ecológica, por aí fora. Pois, exatamente. E pronto, e o problema é exatamente esse, onde é que nós vamos, onde investir para consolidar todo este processo. É uma pronto, há bocado falávamos na taxação da automação, dos robôs, mas que é verdadeiramente neste. Será pensar errado que é muito na aposta no social e no lado humano, nesta educação e na comunidade que traga o esforço principal deverá vir por esse lado. É uma pergunta que eu faço. Sim, quer dizer, por um lado a questão da taxação dos robôs, ou seja o que for, é um bocadinho como é que financiamos o sistema. Claro. Depois o que é que nós queremos como prioridades aí tem a ver com o tal diálogo, que é quais são os princípios de justiça social, o modelo de sociedade que nós queremos ter. E aí é o ponto mais elementar. Não há nada tão fundamental para o futuro das nossas sociedades como o Estado Social. O Estado Social é muita coisa, é a educação. Claro. Ela está lá, mas está tudo o resto. É ele que nos traz não apenas o tecido social para manter a paz, que é uma coisa que nos tem faltado ultimamente em termos de configuração internacional, mas também a confiança necessária para depois crescer de uma forma que seja solidária, consciente, crítica, reflexiva e que nos vá permitindo avançar dentro dos limites da nossa sociedade e do próprio planeta. Claro. E isto implica a tal aposta muito grande na educação e na cidadania, que é transversal, mas ela faz a vários níveis. Ela não se faz apenas naquilo que é a ação nas escolas ou nas comunidades. Ela faz transversalizando esta discussão. Ela tem de ser trazida para todos os fóruns, para todos os lados. Ela está em todo lado. Ela está nas empresas, para pensar como é que as empresas conseguem, e têm feito muito trabalho a esse nível também, como é que conseguem ter princípios de diversidade, de inclusão, práticas mais sustentáveis, como é que conseguem também acompanhar este caminho. E, contrariamente ao que vamos ouvindo, muitas estão a fazê-lo e a fazê-lo bem. É pensar, obviamente, naquilo que tem a ver com a esfera pública, o que é que temos de fazer ao sistema de educação, ao sistema de saúde, para o tornar mais adaptado a estes desafios, e nos nossos fóruns básicos de cidadania e de ativismo, como dizia. Sendo que aqui temos um tal desafio nacional, que é, tipicamente, quem participa muito em todas as esferas, participa politicamente, participa das associações de pais, no grupo regional, está em todo lado. Multiplica-se. E depois temos muita gente que não participa e que se sente mais desinvestida e externa ao sistema. E aí, de facto, há experiências interessantes e mais uma vez, não há varinhas mágicas, nem há soluções únicas. Sim. Mas é muito interessante podermos olhar para o que vai sendo experimentado e pensar, ok, poderia funcionar, há algumas que se calhar não, mas há outras que sim. Por exemplo, a Suíça tem uma tradição de referendos muitíssimo elevada, é muitíssimo interessante, com a informação pública, com os prós e com os contras.
E de facto isto cria também uma lógica de envolvimento e de reflexão. Se as pessoas são chamadas a decidir, Claro, também claro. as puxa a corresponsabilizarem-se pelo coletivo. A questão das assembleias de cidadãos deliberativas, como houve, por exemplo, em França, a propósito das questões de transição ecológica, e tem havido também noutros sítios. Os orçamentos participativos Orçamentos participativos também também. é outra boa E experiência. algumas delas, por exemplo, a questão das assembleias de cidadãos, com uma dinâmica interessante, que é juntarem no mesmo grupo pessoas que normalmente não falam. As tais Pois, claro, várias gerações, claro, várias claro, claro. classes, vários grupos, cada um com a sua sensibilidade e preocupação. Com informação prévia, obviamente, isto não é propriamente pedir às pessoas que votem numa coisa sem estarem devidamente informadas. Já vimos com alguns casos, as questões do Brexit, etc. Às vezes a manipulação que pode ser feita de mensagens num sentido ou noutro em processo. Ou seja, é preciso também calma para pensar a forma como isto se faz, mas de facto permite criar a tal base mais próxima de pensar, se calhar eu também tenho uma palavra a dizer, ou se calhar eu também posso ajudar a pensar nestas questões. Pois, claro, Para que a solução não seja apenas dizer não, ou dizer tudo o que nós não queremos, claro. ou mandar abaixo. Então, eu queria-lhe fazer queria que abordasses uma questão que tem imenso a ver com tudo isso que acabámos de falar, é que tem a ver com a longevidade. Portanto, esse é um problema que estamos a ter aumentos substanciais na longevidade, e na longevidade saudável, que é o que se procura ter, e como é que nós vamos também adaptar-nos a esta nova circunstância, como é que olha para esta questão, alguma reconversão ou profissional das pessoas que 50 mais, como é que olha para isso, para essa Acima situação? de tudo, temos de olhar. É logo Pois, um dos claro, pontos. esse é um É o bom olhar. princípio, é um bom Voltamos ao mesmo. Que é perceber que só temos todos a perder de encaminhar as pessoas a partir de uma determinada idade para um caminho de uma reforma mais precoce, por falta, não por questões de saúde ou seja o que for, mas por falta de alternativa. Pois. E pessoas que, por exemplo, possam perder, entrar numa situação de desemprego, numa idade mais avançada, e que tenham dificuldade em encontrar outro emprego, ou que eventualmente até por reconversões de setor profissional, que também são outra realidade hoje em dia. Alguém que trabalhou toda uma vida na indústria têxtil, quer dizer, se não houver trabalho na mesma função, a dificuldade que depois também pode ser para esta transição. E perceber que, tendo em conta tudo o que já falámos sobre as questões de financiamento do Estado Social, etc., é sempre uma má ideia, até num ponto de vista do próprio bem-estar das pessoas e da contribuição que tem a dar, perder todo esse potencial. E, de facto, mais uma vez, podemos olhar para aquilo que vai sendo experimentado e tentar pensar o que é que poderia funcionar no caso português. Mas, por exemplo, dentro dos países nórdicos, no caso da Finlândia, que é um país também com uma das maiores taxas de envelhecimento populacional, houve um esforço também feito a esse nível e, curiosamente, também com o tal diálogo intergeracional. Falar com jovens, falar com pessoas mais velha e tudo. Então, o que é que podemos fazer? E com uma aposta na reconversão profissional, com capacitação e formação adaptada a cada caso, que tem de ser feita, quer dizer, como eu dizia há pouco, se calhar dar a oportunidade a alguém de fazer uma formação especializada que lhe permita adquirir outro tipo de competências digitais e encaminhar para setores que efetivamente têm mais procura, mas muito mais do que isto. Porque senão, se fizermos isto de uma forma muito fragmentada, estamos a responsabilizar novamente as pessoas, em vez de pensar na coisa como um todo. Ou seja, fizeram também um trabalho de sensibilização com as entidades empregadoras, em termos de perceber o que é isto, em termos de um enorme capital humano que pode estar a ser desaproveitado, ter também incentivos a quem queira continuar a sua carreira contributiva, estendê-la durante mais alguns anos. Exatamente. Ou seja, poder abrir o caminho para quem se sinta em condições para que o possa, poder continuar efetivamente a manter aqui uma participação ativa. Eu acho que é sempre como é que nós conseguimos efetivamente dar uma resposta a estas questões que seja uma fonte que faça bom uso do potencial e que não seja simplesmente um novo problema e uma estagnação. Teresa, eu
desta nossa conversa, eu tenho que dizer que nunca tinha pensado tanto sobre o tema como desde que começámos a falar, mas fica uma nota, para mim, fica uma nota muito positiva. Portanto, existe já todo um caminho e todo um trabalho que tem estado a ser desenvolvido, é todo um trabalho de reflexão e de análise, de estudo e de ciência sobre esta matéria e que, confiando na humanidade como seres com capacidade para Esperemos. resolverem problemas Exato. e não se deixarem abater por eles, penso que estamos embora estejamos numa fase complicada, mas que estamos o bom caminho será esse mesmo, o caminho do diálogo e o caminho da construção. Eu ia-lhe pedir, estamos a acabar o nosso tempo, pronto, se tem alguma mensagem que gostaria de deixar a quem nos está a ouvir e a ver sobre quais as perspectivas e caminhos mais promissores para garantir que um sistema robusto adaptado ao século XXI. Eu diria que, antes de mais, é compreender esta noção de que o nosso Estado Social, como eu dizia, eu não quero fazer uma coisa muito, muito absoluta, mas é um bocadinho a base para tudo o resto. É uma base, efetivamente, para o modelo de sociedade que gostaríamos de ter e é uma base para a resolução de boa parte dos problemas de que vamos falando. Claro. A questão é que Estado Social e como é que o queremos ter. Como é que o vamos financiar, obviamente, mas também um bocadinho o que é que pretendemos obter dele. E aqui é quase a mensagem do tal. Eu diria que é um otimismo vigilante e é um otimismo, acima de tudo, muito chato. Temos de ser chatos, temos de pressionar. Cabe aos cidadãos e cabe a cada um de nós, nas suas múltiplas instâncias, perguntar, saber, ou seja, temos também agência, temos também capacidade para querer encetar este diálogo. E se o fizermos, até inicialmente em pequena escala, ao nível autárquico, aliás, é muito engraçado porque tipicamente a nível internacional e mesmo nacional as pessoas têm mais confiança nos órgãos autárquicos do que têm temos baixa confiança nas instituições, mas tipicamente maiores níveis de confiança em quem conhecemos, naquilo que são estas escalas. De maneira que a mensagem é o tal otimismo, o diálogo e pensarmos efetivamente como é que, como referíamos o contexto internacional e o que é, mas como é que se consegue criar um modelo que permita um desenvolvimento duradouro, equitativo, assente em princípios de cidadania e direitos humanos no respeito daquilo que são os nossos limites coletivos e do próprio planeta. Teresa, muito obrigado. Obrigada, eu. E despedimos-nos até a próxima semana, teremos novo episódio. Boa noite.